capítulo 12 do livro 3º, e nós vamos estudar sobre as virtudes e os vícios, né? Então, perfeição moral, item 1. 893, pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, o Kardec já pergunta logo, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a maior virtude que nós, na condição humana que estamos, podemos então ter e carregar conosco também para uma outra existência? E os espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Então, ou seja, se é uma virtude que te leva ao caminho do bem, ela é válida. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, ou seja, sempre que a gente se coloca na disposição de corrigir as nossas más tendências, que são muitas, né? Todas as vezes que a gente se disponibiliza a isso, a gente resiste voluntariamente a não praticar o mal, né? A gente aí já está, né, de uma certa forma, progredindo. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então ele já assinala pra gente, né? Todas as virtudes são válidas? São válidas. Todas as vezes que eu resisto em prol de uma tendência ao lado negativo, isso de uma certa forma é um ponto positivo para mim? Sim. Mas qual é a maior das virtudes? E eles vêm dizendo no final: caridade mais desinteressada. Ou seja, é a caridade sem interesse, né? Porque a caridade com interesse se torna, de uma certa forma, vaidade, né? E a caridade desinteressada é uma das maiores virtudes que possa existir. Principalmente quando o nosso interesse pessoal, né? O interesse do outro se sobrepõe ao nosso. Então a gente já sabe qual a maior virtude. 894. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Tem elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e consegue superá-la? Então, o que ele está perguntando aqui? Olha, tem pessoas que praticam, né, o bem de uma forma tão impulsiva, que parece tão natural, e tem outras que, para fazer o bem, precisa lutar para fazer esse bem, né? E ele quer saber, o Allan Kardec quer saber o seguinte, que o mérito daquele que vai fazendo bem, até mesmo sem perceber, e aquele que tem que pensar 10 vezes antes de fazer o bem, né? O mérito é o mesmo? E os espíritos respondem: os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Então, olha que interessante, né? Os que agem, vão agindo. Surgiu aqui uma possibilidade de ajudar, eu estou ajudando. Surgiu ali, eu estou ajudando. E vai assim aquela coisa corriqueira. Então, por que que isso acontece com certas pessoas? Tem gente que fala assim, é de fulano, né? Não da índole, mas é da pessoa. Essa questão de querer ajudar. Fulano sempre foi assim, né? E os espíritos falam que essas pessoas já realizaram o progresso, já tiveram o progresso, né? Já passaram por aprendizados em outra existência que o levou a eles a ter esse progresso de hoje. Que isso é que deveria ser a regra. Então é lá, lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço
e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros, né? Então ele fala aqui, olha, por que eles são assim? Porque eles, em uma outra existência, estiveram diante de oportunidades que eles já aprenderam essa questão da caridade. Ou seja, estão um ponto né, na nossa frente aí. E por que vocês espantam tanto às vezes? Porque isso deveria ser a regra. Hoje a gente encontra o quê? Mais pessoas ruins do que boas, né? Infelizmente. Ou então aquelas com resistência a fazer o bem diante de determinadas coisas que passaram, né? Cada um sabe de si. Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Olha, eles já lutaram por isso. E vocês acham isso estranho quando encontram a pessoa boa? Porque tão imperfeito vocês são, né? Tanto ainda precisa aprender. Mas sabei que, nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda parte e de maneira espontânea, porque são mundos habitados por espíritos bons, e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa, né? Então, por isso que um espírito denso não consegue ficar num lugar um pouco mais elevado, com um pouco mais de luz, né? Ele estaria totalmente fora daquela vibração. Então, na Terra está tudo misturado, né? Tem espírito denso, muito denso, trevoso, tem espírito evoluído, um pouco mais evoluído. Então, a gente custa encontrar os bons, né? E quando a gente encontra, a gente fala, uai, que é isso, né? Será que é verdade? Será que isso que está ofertando ou que oferece, não só de todas as searas, né? Será que isso realmente é verdadeiro, né? A gente fica até com um pé atrás. Eis porque os homens ali são felizes. E assim será também na terra, quando a humanidade se houver transformado e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, a gente sabe que a terra passa por regeneração, né? Que a terra possa alcançar. Talvez muitos de nós até lá não vamos estar aqui, mas de onde a gente estiver, nós vamos estar vibrando positivamente no seguinte sentido: uma parcela eu ajudei a restaurar, a regenerar, né? E graças a Deus, essa parcela que eu ajudei, que nós ajudamos, né? Quando eu digo eu incluo todos nós, né? Foi diante do bem. E muito pouco, porque a gente às vezes, né, o ser humano tende, né, ao lado ruim às vezes, né? Que nossos pontos positivos possam ser muito maiores do que os nossos pontos negativos. Pergunta 895. A parte os defeitos e os vícios sobre as quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? Então ele quer dizer qual que é ele está perguntando qual o indício diante dos nossos vícios, daquilo que a gente carrega com a gente, né? Qual é o indício que nos leva à imperfeição? E os espíritos respondem, meu livro está tão velho que está caindo as páginas. O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportem em geral a certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. Então, quando ele pergunta qual o indício da imperfeição? O interesse pessoal, né? E que interesse é esse? Muitas das vezes a gente não consegue, né, fazer uma caridade
sem por detrás está ali o interesse pessoal nosso, né? E esse interesse, o fazer pelo outro, interessado em receber de volta, é característico de um espírito imperfeito, né? Diferente daqueles que estão lutando. Que tem um imperfeito que luta e tem um imperfeito que luta de uma forma ainda diversa, né? Que o torna um pouco mais imperfeito que os demais. Cada um de nós está num ponto da estrada. Cada um de nós estamos num ponto de evolução, né? Então, essas imperfeições é que vai dizer o ponto que nós estamos, um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás. E ele está dizendo o seguinte, que tem gente, né, que não suporta, aqui ó, não suportam em geral a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal, né? Então, ou seja, às vezes o coloca diante de certa prova, ele não suporta, né? Mas diante de uma certa atitude, ele tem o quê? Uma imperfeição, que é esse interesse, né, pessoal. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno, quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório da inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. E por quê? Quanto mais apego material nós temos, menos compreensão de nós mesmos, de existência e de mundo nós também temos. Porque nós precisamos saber o seguinte: eu aqui vou permanecer, eu vou trabalhar para que eu tenha um certo conforto, mas eu não vou me apegar a nada porque eu não sou desse mundo. Daqui a pouco eu vou embora. E se eu ficar agarrado nesse apego, eu vou fazer a minha passagem aos trancos. Seja um apego material, seja um apego a um ente que fica, seja um apego ao emprego, seja um apego, qualquer apego, ele é prejudicial. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado, né? Pergunta 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saber empregá-los de maneira razoável. Terão por isso algum mérito? Está perguntando, olha, há pessoas que são desinteressadas, sem discernimento, né? Então, terão por isso algum mérito? Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderia fazer. Porque a gente sabe que todo bem que a gente deveria fazer, que está no nosso alcance e a gente não faz, a gente então peca por omissão, então nós somos responsáveis por eles, né? Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade refletida é sempre menos uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É a questão do equilíbrio, né, gente? E um depósito de que terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram. Por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. Então, é aquilo que eu falo, que eu acabei de dizer, né? A gente, quando também peca por omissão, nós somos responsáveis. Quanto mais nos é dado, mais de nós será o quê? Cobrado, né? Isso é fato. E toda vez que diante de uma situação que eu posso fazer o bem, para aqueles demais que estão ali à minha volta ou longe dela e eu não o faço, eu também respondo por ela, né? Pergunta 897. Aquele que faz o bem sem visar a uma recompensa na terra,
mas na esperança de que seja levado em conta na outra vida e que nessa a sua posição seja melhor, é repreensível a esse pensamento, prejudica o seu adiantamento? Então ele quer dizer o seguinte, olha, e aqueles que fazem aqui, né, sem querer recompensa, mas querendo recompensa lá no mundo espiritual, né? É de se repreender esse pensamento, isso prejudica o seu adiantamento. É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse, né? Então a resposta foi bem curta. Quando ele fala é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse, façamos o bem sem olhar a quem. Não importando o que a gente vai encontrar do lado de lá. Vamos preocupar com o nosso estado hoje. O que hoje eu faço da minha existência com todas as ferramentas que eu tenho? Por quê? Porque se a gente leva uma vida da melhor forma que a gente conseguir, tentando, né, se ajeitar da melhor forma, diante daquelas coisas que às vezes a gente está tendendo para o errado, a gente volta, né, a gente se corrige novamente para que a gente possa tentar ficar no bem, por mais que a gente oscile, pode ter certeza, aquele que caminha no caminho do bem, lá na frente só tem coisas boas esperando. Por quê? Cada um colhe o que planta, né? Então eu faço hoje uma caridade sem interesse, desinteressada, e vou caminhando. Vai semeando as suas flores pelo caminho. Vai semeando as suas flores. E daqui a pouco, lá na frente, vai ter coisas que você vai colher que você não vai nem imaginar que isso veio de um ato seu lá atrás. E que o que nós possamos encontrar lá na frente seja flores de atitudes positivas e não negativas, né? Por isso que a gente não precisa ter medo da seguinte questão. Para onde eu vou quando eu desencarnar? Você vai para onde você está fazendo o quê? O seu melhor, né? Você vai para lugares onde tem pessoas como você. Se você deu o seu melhor, você vai estar num lugar bem mais positivo, né? Então, isso é repreensível pensar nisso? De uma certa forma não, mas não faça dessa forma. Vai semeando, vai jogando as suas sementes e deixa que a lei que rege todos nós, que é a lei de ação e reação, que é justa, possa colocar no nosso caminho aquilo que for de nosso merecimento. Pergunta 897A. Mas cada um tem o desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa desta vida. Os Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar que pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor? Não por certo, mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não pelo impulso natural de coração, né? Então é isso que a gente acabou de dizer aqui. A gente querer uma situação melhor, né, diante desta vida, a gente que quando ele fala, né, que os Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim, né? Então ele fala, é mal pensar pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor, e ele fala não, né? Não por certo, mas vá fazendo, né? Vocês que fazem o bem, quando ele fala aqui, né, que aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao próximo, o próximo, né, que sofre, ainda que possa ter alguma coisa de interesse ali do lado, mínima, mas que ainda tenha, ele ainda assim está um passo à frente daquele que está omisso, daquele que não dá um passo em prol do progresso e do todo onde ele está, então, inserido. Pergunta 897B. Não temos de fazer aqui uma distinção entre o bem
que se pode fazer ao próximo e o cuidado de lhe corrigir os defeitos, concebemos que fazer o bem com o pensamento de que nos seja levado em conta na outra vida é pouco meritório. Mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando se aproximar dos bons espíritos e se elevar, será igualmente um sinal de inferioridade? Então, olha o que os espíritos estão perguntando. Olha, a gente também não tem que ter, né, o discernimento, a distinção entre o bem que se pode fazer ao próximo, mas também nós não temos que ter o cuidado de nos corrigirmos, né? Porque às vezes eu estou ali diante de um determinado ato, a gente tem uma má tendência, o que a gente faz? Sabendo qual o caminho correto a seguir, se corrige, né? O maior responsável por nós somos nós mesmos, em corrigir as nossas tendências, né? E eles respondem, não. Por fazer o bem, não queremos dizer ser caridoso. Então, quando ele fala lá, né? Que a gente tem que ter uma distinção entre fazer o bem. E ele fala não. E na frente ele fala, não quer dizer que fazendo o bem, você é caridoso. Fazer o bem é muito diferente de quê? De caridade. Vamos continuar. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma de suas boas ações na outra vida ou na vida da terra, procede de maneira egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar com vistas a se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo de todos. Então, ele fala o seguinte, olha, não quer dizer que você fazendo bem, você é caridoso. Por quê? Porque às vezes você faz o bem com interesse. Então, isso não é caridade, né? Mas aquele que procura se corrigir diante de Deus, pode ter certeza que isso é meritório. E esse é o caminho que todos nós precisamos seguir. Que todos nós precisamos, né, ter como objetivo. Pergunta 898. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por aqui, por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Então ele está falando o seguinte, olha, a gente, né, que sabe que a nossa passagem pela Terra, né, é de uma certa forma passagem, nós estamos no mundo transitório, é útil, né, a gente pode esforçar para adquirir conhecimentos científicos somente as necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capaz de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, ou seja, eu aqui na Terra, eu devo ir em busca dos conhecimentos científicos materiais, né? E ele fala assim, por quê? Porque primeiro que nós precisamos desenvolver o nosso intelecto, né? Desenvolvendo o nosso intelecto, o que acontece? A gente, de uma certa forma, abrange mais a nossa consciência, né? Abrangendo um pouco mais a nossa consciência, nos ajuda também a buscar novos caminhos que, de uma certa forma, vá nos ajudar lá na frente. E ele fala, olha, um espírito deve ser aberto e deve tentar aprender de tudo quanto puder, né? Porque se eu aprendo a fazer um X
né? É uma coisa material, mas esse X eu posso ajudar um irmão lá na frente, né? Então, o material andando junto com o quê? Com o lado espiritual que cada um tem. Progressão conjunta. 899. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve a sua fortuna a seu próprio trabalho. E todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual deles o mais culpado? Ele está perguntando o seguinte, olha, 2 homens ricos materialmente. Um vem rico de berço e o outro conseguiu tudo que tem através do seu trabalho. Só que ele o emprega somente ao quê? A sua satisfação pessoal, né? Ou seja, não pensa no próximo, mas muito cuidado, né? Quanto mais te é dado, mais lhe será cobrado, né? E aí ele pergunta, qual deles o mais culpado? O que conheceu o sofrimento. E isso, gente, eu acho que se tivesse respondido só isso, já bastava, né? Porque aquele que vem de uma cadeia de muitas facilidades materiais, vamos dizer assim, não conhece o sofrimento, né? Não conhece a luta, não sabe o que é precisar. E aquele que consegue, que sabe o que é passar uma necessidade e não ajuda, ele de uma certa forma vira as costas para a origem de onde veio, né? Então eles falam, o que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia, mas como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. Pergunta 900. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? Olha o que está perguntando, olha, aquele que está só acumulando os bens, né? Ele poderá usar aqui a justificativa, olha, eu não ajudei, eu não fiz nada porque eu queria deixar para os meus herdeiros, né? E aí eles respondem, né? Pergunta, é válida essa desculpa? É um compromisso de má consciência, né? Ou seja, ele não está sabendo de fato reger, né? Porque é perfeitamente possível você trabalhar na caridade, agora aqui se falando de uma caridade material, né? É possível você trabalhar na caridade resguardando o futuro dos seus, né? Pergunta 901. De 2 avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo é avaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer aos seus gostos e às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia e estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpado e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza. É mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu uma parte da sua punição. Então ele fala aqui, né? Aqueles que têm muito dinheiro e acabam diante das necessidades, né? Segurou tanto, mas segurou tanto, mas segurou tanto que acabou passando o que? Necessidade, né? E ele, no passar necessidade diante de tanto que tinha, ele começa a colher o que? Sofrimento. E aquele que tinha muito e esbanjou ao seu gozo, né? Esse não passou por depuração nenhuma. Então pode saber que ele vai para um lugar muito mais inferior do que
aquele outro. 902. É repreensível cobiçar a riqueza com desejo de praticar o bem? Eu estou fazendo o seguinte, olha, vocês repreendem, né? Um irmão na terra encarnado aqui como nós, cobiçar a riqueza, querer a riqueza para poder praticar o bem, ele fala o seguinte, o sentimento, ele é louvável sem dúvida quando puro, ou seja, sem desinteresse. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa, né? Então ele nos deixa esse emaranhado de perguntas, né? A gente querer a riqueza para fazer o bem é repreensível? Não, desde que o seu sentimento seja puro. Ou seja, desde que você queira fazer sem interesse. Mas muito cuidado, né? Porque será que não está fazendo de fato porque está interessado nisso, naquilo? Então é isso que a gente tem que se perguntar. Pergunta 903. A culpa em estudar os defeitos alheios, né? A gente é culpado em estudar os defeitos do outro? Se é com o fito de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Ou seja, se eu pego o defeito do outro para poder criticar e espizinhar, né? Isso a gente é bastante culpado, é o que ele vem dizendo aqui. Mas se eu pego o defeito do outro e trago para mim como reflexão, para que eu não possa trilhar aquele caminho, sabendo dos princípios que eu carrego, então isso pode nos ser útil, né? Quando a gente aprende com o erro do outro, né? Opa, fulano fez ali errado, o negócio deu ruim. Então eu não vou fazer dessa forma, né? Através do erro do outro, a gente teve um olhar de reflexão, um olhar crítico que nos faz, de uma certa forma, levar ao crescimento, uma reflexão construtiva pra gente. Agora, quando você pega o defeito do outro a fim de criticar e jogar aos quatro ventos, aí isso já não é viável em nenhum lugar. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar de superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, seja grande em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trava no vosso. Então tem aquele, né, tudo que a gente acabou de conversar, né? Então a gente tem que olhar para aquilo e não querer essas características pra gente. Mas antes de julgar o outro, a gente precisa saber se a gente também não faz da mesma forma. Porque aí a gente estaria sendo o quê? Hipócrita, né? A gente critica o outro quando a gente também tem os mesmos defeitos, né? É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Isso depende do sentimento que o leva a fazer. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por sua espécie de prazer que sente em revelar o mal. Então, quando ele pergunta aqui, aquele que sonda os males da sociedade, desvenda, né, os males que por aí estão,
Ele é culpado? E ele responde, depende. Né? Depende. Porque se você está sondando as coisas somente para propagar o mal, pode ter certeza que você também responde diante dessas circunstâncias, diante desses atos. Né? Então é isso que a gente tem que ter cuidado. 904A. Como julgar nesse caso a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo, né? Então, ou seja, nem sempre a gente vai saber a intenção de cada um. Mas aquilo que o outro faz diz muito mais sobre ele do que sobre nós mesmos ou diante daqueles fatos que estão sendo ali narrados. Pergunta 905. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Como espíritos, lhes será levados em conta o bem que fizeram através de suas obras? Então, ou seja, aqueles que fazem, que falam, que escrevem, mas não traz para si na sua conduta, né? Então ele está querendo dizer, estes espíritos, será levado em conta esse bem que eles fizeram? A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não o fizerdes frutificar para vos alimentar? Então, o que ele está dizendo? Olha, é um bem em vão. Porque se você está ali falando, se você está escrevendo, se você está ensinando e você não o faz, quer dizer que você também não aprendeu nada, né? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos, ou seja, não colhe, né? 906. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Então, é repreensível, né? Aquele que tem consciência, ele faz o bem, mas ele está tendo consciência que faz o bem, desde que pode ter consciência do mal que fizer. Deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. E, pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei da justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, ou aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se vaideça, mas que cairia, não se vaideça com o que cairia em outra falta. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, não é repreensível você fazer o bem sabendo, olha, eu estou fazendo o bem, eu fiz o bem ali, né? Você está guardando para você, eu sei o bem que eu fiz. Isso não é repreensível, até mesmo porque a gente precisa distinguir o bem do mal, né? Aqui eu fiz o bem, mas aqui também eu fiz errado, né? Eu preciso o quê? Corrigir, né? A correção às vezes é difícil, mas eu tenho que corrigir, né? Mas isso de forma alguma é de se repreender, porque a gente tem que saber fazer essa distinção. Porém, desde que, igual ele fala aqui no final, né? Dentro dessa nossa consciência de que estamos fazendo bem, a gente não se envaideça. Porque se a gente se envaidece, se a gente cai na vaidade, o que vai acontecer? A gente vai cair em outra falta, né? Que é a vaidade. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Alguma dúvida, gente?